Olá, curiosos, curiosas, preparados para o vídeo de hoje? Então, bora! Quando Nora aceitou uma vaga de emprego no asilo, ela achou que seria só mais um recomeço na vida dela. Ela estava há algum mês já procurando emprego, ela é enfermeira, cuidadora de idosos, então ela conseguiu essa vaga nesse asilo, que ficava um pouco afastado da cidade, ficava num lugar bem isolado. Mas era uma oportunidade de não ficar desempregada. Então ela aceitou. Quem trabalhava nesse asilo precisava ficar uns dias direto, dormindo lá, tinha quartos e tudo mais. Era um asilo bem grande, para pessoas de classe mais alta, num local bem afastado, tipo uma mansão com vários quartos. Então os enfermeiros costumavam ficar seus turnos lá e dormir lá. E ela foi para esse asilo. Ao chegar lá, desde o primeiro dia, ela achou o comportamento dos funcionários estranhos, né? Ela foi conhecendo o lugar. Ela sempre estava achando que as coisas ali a observavam. Ela sempre tinha essa sensação. Mas como eram os primeiros dias dela, ela começou a ignorar isso. Num desses momentos, perto desses idosos, ela passou perto de uma senhorinha que agarrou a mão dela com muita força e a olhou profundamente. Agarrou ela com muita força e olhou para a cara dela com um olhar profundo fixado nela. Puxou ela para perto e sussurrou assim baixinho no ouvido dela: "Você não deveria estar aqui." Pronto, não falou mais nada. Voltou para aquela bolha travadona, dopada, e pronto, não falou mais nada. Claro que Nora achou isso aí tudo muito esquisito. Para não ser paranoica, ignorante, Nora sorriu para a senhorinha e tratou ela com muita gentileza. Só que depois Nora ficou pensando, né? Algo naquela senhorinha estava errado. Nora continuou trabalhando normalmente, só que não parava de pensar naquele momento que ela teve com essa senhorinha, né? Porque qualquer um no lugar de Nora ia achar muito estranho. Eu já não estava ali mais, eu já tinha rachado fora. Depois vocês me contem o que vocês fariam no lugar de Nora aqui nos comentários. Né? Ela decidiu continuar trabalhando normalmente, tentando não pensar completamente no que a senhorinha tinha falado com ela. Ela pensou que poderia ser um desses momentos de confusão dos idosos, né? Por tomar muito remédio, por já estarem mais idosos. Passado alguns dias, Nora começou a notar que portas ficavam trancadas sem explicação, que portas batiam quando ela se aproximava. Detalhes muito intrigantes. Os bolinhos de conversa entre os funcionários que parecia que escondiam algo dela. Ela chegava perto ou eles viam ela se aproximando de longe e realmente parava de conversar, como se quisessem esconder algo dela ou se fosse algo que ela não pudesse escutar. Ela começou a notar tudo aquilo e achar muito estranho. Isso estava intrigando muito ela. Principalmente uma funcionária que ela se aproximou dela, já era uma amiga dela ali dentro, quando ela fazia perguntas sobre o lugar, sobre as pessoas, ela fugia desses assuntos e não respondia a ela. Era como se não pudesse responder sobre essas coisas para ela. Então tudo isso estava deixando Nora muito intrigada. Ela passou a sentir uma sensação muito estranha. A partir disso, ela começou a ficar mais paranoica. Ela tinha uma sensação de que sempre tinha alguma coisa errada, alguma coisa escondida dela. Aí teve um dia, que foi uma das partes mais perturbadoras dessa história de Nora, que ela estava de longe, chegando próximo onde estavam vários idosos, e uma idosa, não era a primeira vez, ela sempre fazia, e sempre que ela via Nora, ela chorava muito, e depois parava. Ela olhava fixamente para Nora e começava a chorar, toda vez que via Nora. Então Nora pensou, nossa, nada disso faz sentido. A cabeça dela estava toda revirada, estava estranha, ela começou a achar que estava enlouquecendo dentro daquele lugar. Então Nora decidiu que ela precisava fazer algo. Ela precisava muito procurar por respostas dentro daquele lugar, porque tinha alguma coisa estranha. Ela decidiu isso. Então,
um dia no seu turno da noite, bem silenciosamente, os idosos já estavam, a maioria, todos dormindo, então ninguém ia se preocupar com Nora, né? Ela decidiu entrar em uma das salas de arquivos. Ela entrou nessa sala, lá tinha muitas pastas, muitos arquivos antigos, alguns já até apagando com o tempo, indicando que o local funcionava há muito tempo mesmo. E aí ela sentou ali, foi pegando várias pastas, foi passando horas, horas e horas, e ela encontrou uma pasta que era muito chocante, com muitos papéis, que havia muitos registros detalhados de pessoas ali, mas não os pacientes normais em si. Os relatórios não eram sobre a saúde dos pacientes, era sobre o comportamento. Era sobre, é como se fossem estudos, é como se estivessem sendo avaliados sobre suas resistências, suas reações a certos medicamentos, a certos tratamentos. E teve um título muito chocante que chamou a atenção de Nora: Controle de memória e adaptação comportamental. Bizarro. A cabeça de Nora, nesse momento, já estava a mil. Ela estava assim, toda chocada, lendo aquelas fichas. Então ela parou por um momento e pensou: nada daquilo era uma simples casa de repouso. À medida que ela ia lendo, ela descobriu que o lugar não era uma simples casa de repouso, que ali era um lugar de experimentos comportamentais. Testavam formas e fórmulas para controlar as pessoas ali, para apagar memórias, reduzir lembranças, apagar certas reações a certas coisas, tornar os idosos pessoas mais fáceis de lidar. Ela estava em choque com aquilo tudo. Ela estava realmente em choque, ela já estava em lágrimas lendo aqueles papéis, e de repente ela notou uma ficha mais recente. Então, Nora já em choque com aquilo tudo, mas não parava por aí. Mexendo nos papéis, ela achou uma ficha mais recente. E ela passando o olho, correndo até o final da ficha. Gente, isso é muito perturbador, foi muito estranho. Ela correndo o olho por essa ficha, ela foi até o final e viu o quê? O nome dela. E ali naquele lugar, eles testavam formas e fórmulas de controlar pessoas, de apagar memórias, de reduzir lembranças, de reduzir reações para manter as pessoas mais fáceis de lidar. E em um desses relatórios, desses registros, tinha o nome de Nora no final. Ela chorou muito, começou a se questionar se tudo que ela viveu até ali era real ou não. Ela não tinha certeza de nada. Ela não sabia nem o porquê ela estava ali. Sem saber de nada. Lembrar de alguma coisa, com certeza essa era a parte mais assustadora. Perceber que você faz parte de tudo aquilo sem saber quem você é realmente naquele lugar. Talvez o problema não estivesse só no lugar. Talvez o problema fosse ela. Fim. Gente, essa foi a fic de hoje, chocante, tá? Se vocês quiserem ver sua fic aqui, manda pra gente no e-mail, que está na descrição do vídeo abaixo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Será da nossa playlist de toda quarta-feira, Verdades Escondidas. Eu aguardo vocês aqui toda semana. É só olhar nossa programação. E não se esquece de curtir, de compartilhar, de deixar seu comentário com sua opinião aqui pra gente aqui embaixo. Não esquece também de ativar o sininho. Aguardo vocês no próximo vídeo.